E aí, povo maravilhoso, bem-vindos a mais uma aula de limite para estudarmos os limites fundamentais exponenciais, tá bom? Bom, vimos na aula anterior exemplos mais robustos, vimos o começo dos limites exponenciais com GeoGebra e agora vamos trazer exemplos interessantes, exemplos que generalizem situações. Lembra que na aula passada fizemos substituições de variáveis para poder manipular e encontrar a resposta final do limite? Bom, com esses exemplos generalizadores, caso vocês queiram, caso vocês não queiram gravar a resposta generalizada deles, vocês podem fazer a manipulação que observamos na aula passada. Caso contrário, vocês podem gravar. Eu não gosto de gravar, já tenho tanta coisa na cabeça, mas enfim, vocês optam. Vocês podem gravar o formato final. A gente vai trabalhar inclusive com esse formato aqui final e encontrar a resposta mais rapidamente desse tipo de limite. Se liga. Olha só. Aqui eu estou pondo o limite de x tendendo a infinito, inclusive botei bem genérico, que poderia ser mais ou menos infinito, dá no mesmo. Naquele formato, 1 mais um número, que eu estou chamando de a. Pode ser 2, menos 3, menos 5, 4, número positivo ou negativo, real, raiz, qualquer número real. Sobre bx, mesma coisa, se b pode ser um número também, elevado a x, porque esse c sobre d pode ficar em evidência. Cx sobre d. Tá? Eu posso multiplicar a variável e dividir a variável. Ok? Então, isso aqui ainda recai na situação, se eu pensar no meu W querido, 1 mais 1 sobre W elevado a W dá um número exponencial. Eu vou usar inclusive o W para ajudar na mudança de variável, tá? Nesse primeiro exemplo aí. Então, se eu escrever nesse formato, está muito próximo a ele, porque a variável está aqui no denominador e está aqui no expoente, tá? Não está numa fração no expoente, não é uma fração algébrica, porque não tem variável no expoente. Ou melhor, minto, é uma fração algébrica, tá? Não é uma fração algébrica. A definição de fração algébrica, a variável está no expoente. Então aqui eu tenho uma fração algébrica e aqui eu tenho simplesmente um monômio cx sobre d. Mas enfim, vocês enxergam esse formato, né? 1 mais um número sobre a variável elevado à variável, não importa se ela está multiplicada por c e dividida por d, quando a variável vai para o infinito, isso dá um E ou uma potência de E, como vimos nos exemplos anteriores, tá? Dá E se tiver nesse formato cru, que a gente já chegou à conclusão nas aulas anteriores. Então eu vou trazer para o formato cru e mexer com esses números, como eu mexi na aula anterior, tá? Fazendo a mudança de variável. Para generalizar um resultado, se liga, olha só. Pensando aqui em generalizar, ou pensando aqui em transformar a variável, eu quero forçar que esse número dividido por esse número vezes x não esteja aí, e sim esteja apenas 1 sobre outra variável, que no caso é o w que eu escolhi. Se eu faço isso, isolo x, bx é igual a aw, lembrando, esse a, esse b, esse c, esse d são números, quaisquer reais, exceto d diferente de zero, tá? E d também diferente de zero, quaisquer também não, porque tem as restrições corriqueiras, de divisão principalmente. E também A não pode ser zero e C não pode ser zero, senão sai do formato que é conveniente para a gente do exponencial. Enfim, não podemos anular esses valores. Olha só, x então será AW sobre B, tá? Como x tende a infinito, W tenderá também a infinito. Verifiquem, né? Aqui eu já isolei o x para jogar ali bonitinho. Bom, se x for infinito, vai ficar b vezes infinito, pode dar mais ou menos, depende do sinal de b, dividido por a mais e menos, depende do sinal de a também. O importa é que vai dar infinito também. Se x for infinito, w também será infinito. E é o que me interessa, porque se não fosse infinito, eu não poderia aplicar o exponencial fundamental naquele formato.
temos, como isso acontece, temos agora o limite com w tendendo a infinito de quem? De 1 mais 1 sobre w, que eu estou chamando essa expressão de 1 sobre w, e aí eu vou fazer a alteração lá na variável x também, que está no expoente. X eu já botei aqui isoladinho, ó, vai ficar AW sobre B. Só que eu vou multiplicar por C sobre D também, então vai ficar AC sobre BDW. Olha que bonitinho. Vai ficar bacana para a gente resolver questões mais rapidamente, se você quiser gravar o resultado generalizado. Isso é limite com W tendendo a zero, desculpe, é infinito. Eu posso, né, através da propriedade de potência, reorganizar isso aqui, vai ficar C sobre BD e, portanto, isso dentro tende a E, logo a resposta será E elevado a AC dividido por B vezes D. Aí pode dar negativo, positivo, enfim. Aí você manipula dependendo dos sinais que tiverem esses números, dos resultados, tá? E aí fica bem tranquilo. É só observar quem está aqui e quem está aqui. Aí fazer A vezes C, B vezes D. Bem tranquilinho, bonitinho. Será que vai acontecer a mesma coisa com esse outro formato, que é aquele agora do x tendendo a zero? Vamos verificar o que acontece. Fica aí. Meu povo queridíssimo, vamos fazer o próximo exemplo, também com o intuito de generalizar situações. Só que agora eu vou considerar limites no formato w tendendo a zero de 1 mais w elevado a 1 sobre w. Isso é outro exponencial fundamental que conhecemos, tá? Se liga, olha só, repare que ali está próximo, porém tem esses números aqui multiplicando, dividindo, né? Multiplicando e dividindo. Multiplicando, né? Porque é multiplicando por 1 sobre x. Está enxergando c sobre dx, tal que c sobre d está multiplicando por 1 sobre x. Por isso que ficou c sobre dx. Então eu consigo arrancar esse formato dali. Ele só está com vários números fazendo alterações nele, tá? E x tendendo a zero. Bom, nessa situação, meu povo querido, vamos de novo fazer a mudança da variável, tal que aqui seja apenas a variável, apenas w, por exemplo. Vou trocar para a variável w. Isso vai ficar a sobre ax sobre b. Eu vou forçar a ser w, eu quero que tenha w ali, implicando então que x vale BW, lento, sobre A. Já vou deixar até mais confortável para a gente dizer. Como aqui eu vou trocar 1 sobre x, inverta essa situação. 1 sobre x será o quê? A sobre BW. Eu vou fazer essa troca, tá? Bem tranquilinha, ok? Beleza. Como x tende a zero, pronto. Se x tender a zero, vai ficar a vezes zero dividido por zero aqui. Esse a e b são distintos de zero também, a mesma ideia. A, b, c e d são distintos de zero, senão não vai funcionar o formato do teorema, tá? Vão haver restrições que vão impossibilitar cálculos, restrições reais, inclusive sérias, por ter divisões. Então a, b, c e d não são nulos, tá? Vamos até colocar essa informação geral aqui. São não nulos. Não nulos. Pronto. Eu falei e agora eu vou deixar escrito aqui bonitinho. Porque senão inviabiliza. São números reais quaisquer, porém não nulos. Tá? Não precisa botar que é real, porque a gente está trabalhando com o número real. O maior conjunto possível. Vale para raiz, vale... Porque a gente só vê o número inteiro bonitinho ali, mas vale para raiz, vale para fração, vale para decimal, enfim. Olha só. Como x tende a zero, então w também, se você substitui algo aproximando a zero, w também se aproxima, implica que w se aproximará de zero.
temos, como isso ocorre, temos o que? Reescrevendo o meu limite na variável w, isso será w tendendo a zero, de quem? De 1 mais w, que eu troquei aquilo por w, e em cima será c sobre dx, ou melhor, cd sobre 1 vezes, perdão, cd, que aqui é a mesma coisa, c sobre d vezes 1 sobre x. Quem é 1 sobre x? A sobre BW, então será CA, ou melhor, para ficar bonitinho, AC sobre BDW, tá? Logo, isso será o quê? Limite quando W tender a zero, de quem? De 1 mais W elevado a 1 sobre W elevado a AC sobre BD. Logo, aqui dentro tende ao exponencial, tá? Pelo fundamental exponencial que a gente observou, quando W tende a zero, e a resposta então será E elevado a AC sobre BD. Bem tranquilo. Generalizamos. Vou agora fazer uns exemplos com essas generalizações para vocês verem como pode ficar mais prático. Lembre-se da posição, ó. A, B, C, D. Botei na ordem de propósito. Então, a resposta disso aqui será sempre E elevado a vezes C, B vezes D. Tanto para esse quanto para o de cá. A gente acabou de ver. A vezes C, B vezes D. Tá? Vamos lá e pegar uns exemplos para observar essa generalização como deixa mais prático. Mas se esquecer, faz substituições. E foi assim que a gente conseguiu generalizar. Se liga. Então, queridos e queridas do meu Brasil, se liga. A gente generalizou e observou que esse resultado é E elevado a AC sobre BD, bem tranquilo. A mesma fórmula daqui também gera E elevado a AC sobre BD. Pronto, bem tranquilo. Daí eu posso ter outros exemplos, por exemplo, outros exemplos, tais que x tende a menos infinito de 1 menos 3 sobre 4x elevado a menos x. O que é que acontece? Quem é o A aqui? Menos 3. Quem é o B? 4. Quem é o C? Menos 1. Quem é o D? 1. Então, isso aqui como resposta direta, você sabe que vai dar, se tiver nesse formato. Lembre-se que você tem que enxergar esse formato para fazer direto bonitinho. Isso aqui, como a gente já sabe que é um limite exponencial fundamental, será E elevado a menos 1 vezes, menos 3 vezes menos 1. 3 sobre 4 vezes 1, está aqui embaixo, 4. E essa é a resposta, acabou a questão. Da mesma forma, eu posso ter essa situação. X tendendo a 0 de 1, desde que tenha 1 aqui, tá? Se liga. Menos, eu gosto de números negativos mesmo, 2x sobre 3 elevado a 2 sobre, ou melhor, a menos 2 sobre x. Também é o exponencial fundamental, só que naquele outro formato, com o x tendendo a 0, o a vale menos 2, o b vale 3, o c vale menos 2, ou só 2, e o d vale 1 ou menos 1, dependendo do sinal que você deu aqui, tá? Porque esse menos é para a fração toda, aí você pode jogar em cima ou embaixo. Se liga. Bom, isso então será que resposta, gerará que resposta, será o E elevado a menos 2 vezes menos 2, 4 sobre 3 vezes 1, 3. Se tiver aqui outro número, multiplicava tudo bonitinho e acharia a resposta. Bem tranquilo, né? Bem melhor do que ficar fazendo substituições. Mas eu precisava para você compreender a ideia, ok? E também conhecer algumas manipulações que eu possa precisar fazer em outros casos, tá? Se liga. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, limite com x tendendo a mais infinito
de 1 mais 2x sobre 3, não, 2 sobre 3x, estou sem criatividade, só boto esses números, 4x sobre 5, pronto, mais 2. Como eu resolvo uma situação dessa com esses limites? Bom, é quase o fundamental, inclusive esse fundamental que eu posso generalizar e fazer mais rápido. Porém, essa soma me atrapalha. Aí eu posso fazer o quê? Escrever limite com x tendendo a mais infinito dessa expressão elevado a 4x sobre 5 vezes essa expressão elevada a 2, propriedade de potência. Olha só, essa parte aqui é tranquilíssima. Por quê, meu povo? Porque essa parte, quando tende a infinito, vai dar zero aqui, essa fração, que é 2 dividido por infinito, tende a zero. 1 mais 0, 1 elevado a 2, 1, tá? Então aqui dentro, aqui tudo vai tender a 1. Já aqui eu enxergo o meu fundamental exponencial, porque eu tenho a variável elevado a variável tendendo para infinito. Massa. Isso aqui vai dar o quê? É elevado a 2 vezes 4 sobre 3 vezes 5. A vezes C, B vezes D. Bem tranquilo. Logo será vai ficar isso vezes 1, que dá ele mesmo, elevado a 8 sobre 15. Cuidado se der negativo para você inverter ou quiser que seja transformado em raiz, enfim, tá? Cuidado. Beleza, eu acho que é só para nossa aula por enquanto, ok? Futuramente a gente vê inclusive outras possibilidades de exemplo, mas por enquanto nos basta. Próxima aula eu vou ver o terceiro tipo de exponencial fundamental. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!